Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade é um mecanismo jurídico constitucional que tem por finalidade verificar se determinada lei ou norma infraconstitucional está de acordo ou não com a Constituição. Por isso você precisa entender que há uma norma, uma lei abaixo da Constituição e que ela está sendo possivelmente ofensiva à Constituição ou de fato sendo ofensiva à Constituição. Se você não entender que a Constituição é o principal instrumento normativo de um Estado constitucionalizado, você vai ter um problema porque vai ficar muito abstrato. Então guarda para você o que? A Constituição, ela é o principal documento jurídico de um país constitucionalizado. Então ela pauta a partir da Constituição tudo o que o Estado quer respaldar, quer proteger, o que o direito vai dizer tutelar. Então, a Constituição ela é o principal instrumento jurídico de um país, que guarda nela todos os seus valores, todos os seus princípios, tudo aquilo que pretende para si, para garantir que a partir da Constituição se derivem todas as demais leis que você chama de infraconstitucionais, isto é, abaixo da Constituição, que vão produzir os seus efeitos no ambiente normativo de modo a garantir que a Constituição seja preservada. Isso é simples. Entenda que a Constituição ela é a Bíblia do Estado. Então ela fundamenta todos os valores de um Estado. Se ela é o principal documento normativo, instrumento normativo, enfim, de um Estado, é verdade então que ela tem que ser protegida. Essa proteção, dentro do processo constitucional, ganha o nome de controle de constitucionalidade. Se é verdade, então, que é um controle de constitucionalidade, é verdade também que aqui no Brasil ele pode ser feito de duas formas: controle difuso de constitucionalidade e controle concentrado de constitucionalidade. Como funcionam esses mecanismos? É simples. O controle difuso de constitucionalidade, ele pode ser um instrumento jurídico processual utilizado por qualquer parte capaz que busque no judiciário, mediante uma relação processual que tem, isto é, está processando alguém, reconhecer como meio das suas pretensões a inconstitucionalidade de uma determinada lei. Logo, quando eu falo de controle difuso de constitucionalidade, eu estou dizendo que o objetivo do autor daquele processo não é o reconhecimento da constitucionalidade ou não. O reconhecimento em questão, ele é o meio, mas o fim, a sua pretensão em si, é outra, e não o reconhecimento, da constitucionalidade ou não da determinada norma. Por isso, quando a gente fala que o indivíduo recorre ao judiciário no controle difuso, ele coloca isso como fundamentação da sua causa de pedir, e não como pedido. Óbvio, por simetria, a decisão judicial vai então, na sua fundamentação, dizer se reconhece ou não, mas não no dispositivo. É importante destacar o quê? O controle difuso de constitucionalidade, ele vai ser utilizado para você, por exemplo, não cumprir uma determinada obrigação porque a lei está te dando um comando inconstitucional. No caso concreto, vamos pensar comigo, é simples. Digamos que o município de São Paulo edite uma norma dizendo que agora ele vai cobrar de você ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Ora, nós já sabemos que a própria Constituição diz, lá no capítulo dos tributos, que o ICMS é de competência do Estado e não do município para fazer a cobrança. Então, se você está sendo cobrado de ICMS, você não quer pagar esse ICMS. Por que você não quer pagar? Porque a lei que está mandando eu pagar o ICMS é uma lei inconstitucional. Mas o que eu quero mesmo é não pagar. Então, como fundamento do meu pedido, eu vou usar a inconstitucionalidade da lei, mas o pedido em si é não cumprir aquela obrigação que está sendo determinada para mim, porque ela é inconstitucional. Então, no controle difuso de constitucionalidade, eu tenho uma coisa chamada questão
incidental. Isto é, o controle difuso ele suscita uma questão incidenter tantum no latim, que quer dizer o quê? Incide ali uma questão que é inconstitucional e que, embora ela não seja a minha pretensão, ela é o fundamento para eu chegar a ela. Por isso, no controle difuso, a constitucionalidade é meio e não é fim. Por isso também que eu falei para vocês que qualquer agente capaz é suficiente bastante em si para ingressar com um pedido de reconhecimento de inconstitucionalidade, né, por via de controle difuso de constitucionalidade e não controle concentrado de constitucionalidade. Logo também, a gente diz que qualquer juiz ele é competente para dar conhecimento e processar esse pedido, sendo que, em reconhecendo a inconstitucionalidade, o que o juiz vai fazer é afastar a aplicação da lei àquele caso que ele apreciou. Então, os efeitos de uma decisão em sede de controle difuso de constitucionalidade são efeitos interpartes, ou seja, somente vai produzir efeitos entre os polos envolvidos naquela relação processual. Então, entenda que eu tenho um caso concreto, o qual eu utilizo como meio uma inconstitucionalidade para sustentar o meu pedido de não cumprimento, a título de exemplo, não cumprimento de uma obrigação, que é, de fato, a minha finalidade, o meu objetivo. É isso que eu estou buscando. Então, controle difuso e constitucionalidade, qualquer um pode utilizar. Eu tenho que ter uma questão incidental, ok? Qualquer órgão jurisdicional pode dar conhecimento e processar aquilo. Em reconhecendo a inconstitucionalidade, ele vai afastar a aplicação da lei naquele caso em si, porque os efeitos eles são interpartes e não erga omnes. Isso é o controle difuso de constitucionalidade. Então, o julgador, quando ele recebe o pedido, o que ele pode fazer? Não reconhecer a inconstitucionalidade, porque ele entende que está constitucional o termo, ok? Dizer que naquele caso não tem uma questão realmente pontual, incidental, relevante para poder suscitar a inconstitucionalidade, ou, de fato, reconhecer a inconstitucionalidade e afastar a aplicação da lei àquele caso. Estou falando para vocês de controle difuso de constitucionalidade, para tanto a gente sempre tem que dar uma olhadinha lá no artigo 97 da Constituição Federal para entender com mais riqueza de detalhes essas questões. O que eu estou trazendo aqui é o elementar do texto, tá bom? Do assunto. Superada então essa questão do controle difuso de constitucionalidade, vamos entender o controle concentrado. Bom, enquanto no difuso qualquer agente capaz é legítimo para entrar com uma ação e pedir o reconhecimento da inconstitucionalidade, por exemplo, da lei, no controle concentrado, eu tenho que observar o rol dos legitimados a ingressarem com essa ação para eu poder entender como funciona esse mecanismo. Então, o controle concentrado ele está dentro do âmbito de um processo objetivo de controle de constitucionalidade, que tem por finalidade, ao fim e ao cabo, auferir que a Constituição ela é um instrumento normativo e, como tal, sendo ele o principal, tem que ser protegido. Então, estou diante de um pedido de proteção ao instituto, a um núcleo jurídico, ok, constitucional, que não pode desviar do caminho o qual se dispôs a seguir. Então, o controle de constitucionalidade em sede concentrado, tem rol dos legitimados para poder apreciar aquele pedido, ok? A gente não tem um processo comum, eu tenho um processo objetivo. Então, diferente de um processo comum que eu tenho autor, juiz e parte, e eu tenho um caso concreto, no controle concentrado eu não tenho caso concreto, eu tenho uma via unilateral que tem por finalidade trazer um balizamento constitucional necessário para que uma determinada lei possa ou não continuar a produzindo seus efeitos no ambiente jurídico normativo. Então, o controle concentrado ele é um pouco mais fechado, ele é mais restrito, cujos efeitos das decisões derivadas de um controle concentrado de constitucionalidade são efeitos erga omnes, ou seja, oponível a todo cidadão protegido pelo sistema jurídico brasileiro, ok? E que, portanto, vai trazer a proteção constitucional de interesse coletivo,
Óbvio, todos nós cidadãos queremos que a Constituição, nosso principal instrumento jurídico, seja preservado e os seus valores sejam carreados também pelas leis infraconstitucionais. Então, o controle difuso de constitucionalidade somente pode ser processado em sede do Supremo Tribunal Federal se nós estamos falando de uma lei federal que viola a Constituição, ou dos TJs quando a gente tem uma lei municipal violando a Constituição estadual. Ok? Então, nesse vídeo eu trouxe para vocês o conceito elementar sobre o controle de constitucionalidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Pela audiência, muito obrigado e até o próximo vídeo.